Olá e bem-vindos ao Bookcast. Eu sou o Júlio. E aí, pessoal? E hoje, a Vanessa está aqui comigo para a gente mergulhar em Cidade Tártara, do David Hume Jr. Ah, que legal. Esse livro, ele já começa, né, logo de cara, ele já te joga no Mosteiro Strahov, na República Tcheca. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre esse mosteiro? O que ele tem de tão especial? Sim, o Mosteiro Strahov abriga uma biblioteca incrível. Ela era, pelo menos, é isso que os historiadores falam, né? Administrada por monges premonstratenses. Certo. E esses monges, eles tinham uma relação muito próxima com os jesuítas. Porque a gente sabe que foram figuras importantíssimas na história. Sim, com certeza. Mundial. Os jesuítas é uma figura presente em vários momentos históricos. Se a gente for pensar no papel dos jesuítas, qual que seria, assim, a principal ligação deles com a escrita da história? Olha, além da educação, né, a gente sabe que os jesuítas eles traduziam muitos livros. Mas eles também tinham um papel muito importante na propagação do cristianismo, principalmente entre os muçulmanos lá pelo século XVI. Sério? Mas a história ela fica um pouco nebulosa quando a gente começa a analisar os lugares onde eles atuavam. Por exemplo, em 1549, eles iniciaram a missão no Japão. E o Japão, de acordo com os historiadores, não tinha muçulmanos naquela época. Fica um pouco estranho, né? Se o objetivo era converter muçulmanos, o que jesuítas estavam fazendo no Japão? E aí, em 1600, a gente já vê milhares de jesuítas na Alemanha. Que supostamente era um país cristão. Então assim, já começa a levantar algumas suspeitas, né, sobre... A real extensão, né, da presença muçulmana. Será que a Europa, antes do Renascimento, era tão cristã quanto nos contaram? E tem um outro ponto também que intriga, né? Os jesuítas, eles pareciam ter acesso a uma quantidade enorme de livros, de manuscritos, em várias línguas. E eles fundaram escolas e bibliotecas pelo mundo, de onde vinha todo esse material. Pois é, né? E como que eles conseguiram reunir tudo isso? É aí que as coisas começam a ficar interessantes. O Anatoly Fomenko, que é um matemático russo super renomado. Certo. Ele sugere que os jesuítas eles podem ter tido um papel central na criação de uma história falsa do mundo. Uma história falsa do mundo. Mas como assim? Qual que seria o objetivo? Então, ele argumenta que a Igreja Católica e seus aliados, incluindo os jesuítas, eles queriam consolidar o poder, controlando a narrativa histórica, né? Quem controla o passado, controla o futuro. Exatamente. Faz sentido? Né? Mas como que eles fariam isso na prática? Então, segundo Fomenko, uma das táticas era a destruição de livros em árabe durante a Inquisição Europeia. Milhões de livros foram queimados, né, e substituídos por manuscritos em latim, que era uma língua morta na época. Caramba, eles destruíram então a história original, e substituíram por uma versão escrita numa língua que ninguém mais entendia. Isso me parece uma estratégia um pouco radical, não? Mas se a gente pensar, era uma tática super eficiente para controlar essa narrativa histórica a longo prazo. Porque as pessoas eventualmente iam buscar conhecimento histórico e elas só iam encontrar essa versão... manipulada, né? Tipo, construir uma casa enorme. Mas com a fundação toda torta. Pois é. E aí é só esperar para ver o que vai acontecer. Exato. Né? E qual que seria o papel dos monges nesse esquema todo? Então, os monges, ou estudantes, como eles eram chamados, eles eram treinados para copiar, para escrever livros, né? E eles seriam peça-chave nessa produção em massa dessa nova história, né? Entendi. Seguindo as instruções da Igreja Católica. E os monumentos históricos. Eles também fariam parte dessa grande farsa. Então, de acordo com Fomenko, sim, monumentos, relíquias falsas teriam sido criadas, espalhadas pelo mundo para dar mais credibilidade a essa nova narrativa histórica. E a Grande Muralha da China, por exemplo. É um dos exemplos. Antiga invenção. Exatamente. Como assim? Então, existem diversos pesquisadores que argumentam que a Grande Muralha, como a gente conhece hoje, ela foi construída nos últimos séculos. Eles afirmam que não existem evidências concretas de uma estrutura milenar, né, com milhares de quilômetros de extensão, com uma história oficial. Mas e as partes da muralha que a gente vê, né, que os turistas visitam, que parecem ser bem antigas?
Existem trechos restaurados para fins turísticos, mas grande parte da muralha está em ruínas. E essas obras de restauração que acontecem constantemente, elas levantam suspeitas sobre a autenticidade da estrutura. Nossa, isso é realmente chocante. E o exército de terracota, aquele que dizem ter mais de 2.000 anos. Ele também seria uma invenção. Exatamente. Mas ele parece tão novo. Pois é. Muitos estudiosos, incluindo um Fomenko, acreditam que o sítio arqueológico é falso. Assim como grande parte da história da China. Que é reviravolta. Mas me diz uma coisa, se a história da China foi manipulada, o que dizer da cidade de Pequim? Então, Pequim, né, como é conhecida no século XX, ela guarda um segredo surpreendente. Qual? A cidade era originalmente chamada Pode falar. Cidade Tártara. Cidade Tártara. Mas o que isso significa? Quem eram os tártaros? Então, a cidade Tártara, ela era habitada pelos tártaros, um povo que governou a China. Antes da narrativa Manchu que a gente conhece. Mas essa história foi deliberadamente apagada. Espera um pouco, você está me dizendo que a Pequim que a gente conhece hoje, a capital da China, já foi uma cidade tártara? E os chineses? Onde eles estavam? Os chineses, eles viviam fora das muralhas da cidade Tártara. Eles só tinham permissão para entrar na cidade depois de aceitarem os costumes tártaros. Que tipo de costumes? Incluindo algumas restrições alimentares. Restrições alimentares. Que tipo de restrições? Os tártaros proibiam o consumo de carne de cachorro, gato, cobra e macaco dentro da cidade. Interessante. Mas os relatos históricos que a gente conhece, né? Eles mencionam a dinastia Qin como governante da China de 1644 a 1912. Isso. Quem eram esses governantes? Chineses ou tártaros? A dinastia Qin, na verdade, era a dinastia Tártara Qin. O próprio nome do fundador da dinastia, Nurhaci Khan, tem raízes islâmicas. E os jesuítas, né, que tiveram contato com esses governantes, eles registraram em seus relatos que os imperadores da China eram tártaros. Exato. Mas os retratos dos imperadores da dinastia Qin, que a gente vê nos livros, eles não se parecem nada com tártaros. Exatamente. Né? Esse é um dos pontos que levantam suspeitas sobre a manipulação da história. O retrato do imperador Kanji, por exemplo. Ele mostra um homem com feições europeias ou tártaras e não chinesas. A história parece ter sido manipulada para apagar os traços da dinastia tártara e criar uma narrativa mais conveniente para os interesses dos poderosos. Exatamente. E a língua falada na cidade tártara era o chinês. Não, a língua falada na cidade tártara não era o chinês. Era o que os pesquisadores chamam de tártaro, que, segundo o Anatoly Fomenko, era o árabe. Árabe. Você está me dizendo que a língua oficial de Pequim já foi o árabe? Isso mesmo. Mas que história é essa? As evidências apontam para o árabe como a língua da educação e da ciência em todo o mundo antes do Renascimento. E a cidade tártara, com sua forte influência árabe, seria um reflexo dessa realidade histórica, que foi ocultada. Mas como essa informação foi escondida por tanto tempo? E qual o papel dos europeus nesse cenário? Então, os colonialistas europeus, principalmente britânicos, franceses e alemães, eles tiveram um papel fundamental na construção da narrativa histórica que a gente conhece. Certo. E a história que nos contaram sobre os tártaros pode estar completamente distorcida. Distorcida como? Você pode dar um exemplo? Claro, os historiadores costumam pintar os tártaros como invasores bárbaros e incivilizados. Mas as evidências apontam para uma realidade muito diferente. Os relatos coloniais britânicos da década de 1860, por exemplo, eles descrevem os tártaros como um povo que vivia em cidades fortificadas e mantinha relações comerciais com a Europa e a Ásia Ocidental. Mas se os tártaros eram tão avançados, por que foram retratados de forma tão negativa? É importante lembrar que a história é escrita pelos vencedores, né? Faz sentido. E os europeus tinham interesse em se colocar como protagonistas da história mundial. Os tártaros representavam uma ameaça a essa narrativa eurocêntrica. E a história deles foi deliberadamente distorcida. Entendi. Para justificar a colonização. Como se a história fosse um grande palco. E os europeus sempre ocupam um papel principal. Exatamente. E os outros povos são deixados de lado. É isso aí. Então, a cidade tártara, ou Pequim, era um centro de comércio e cultura,
com forte influência árabe. Isso. E os chineses só tinham acesso a esse centro depois de se submeterem Exatamente. aos costumes tártaros. É isso aí. E há relatos de que... Calma, Vanessa. Muita informação, né? acho que essa parte da história merece um novo episódio. Com certeza. O que você acha de continuarmos essa conversa no próximo programa? Boa, Joy. Afinal, ainda temos muito a desvendar sobre os tártaros. Sua cultura, a influência que exerceram na China e no mundo. Verdade. Então, queridos ouvintes, preparem-se para a parte 2 da nossa imersão. Isso aí. Em História Tártara. Até a próxima. Até mais. Bem-vindos de volta ao Bookcast. No episódio anterior, a gente começou a explorar a intrigante história da cidade tártara com base no livro do David Hume Jr., né? Descobrimos que a cidade de Pequim, como a conhecemos hoje, já foi um centro de cultura tártara com forte influência árabe. E que os chineses só tiveram acesso a esse centro depois de se adaptarem aos costumes dos seus governantes. Isso, exatamente. Incluindo aquelas restrições alimentares que a gente discutiu, né? Sim, exatamente. Lembre-se que os chineses viviam fora das muralhas da cidade e só podiam entrar depois de aceitarem os costumes tártaros. Mas por que será que os tártaros se preocupavam tanto com a alimentação dos chineses, né? Seria só uma questão de higiene, você acha? Olha, eu acho que a resposta é mais profunda do que isso. Para os tártaros, a alimentação era uma questão de identidade cultural. E religiosa, então, as restrições impostas aos chineses serviam para reforçar essa diferença cultural. Entendi. Era uma maneira de impor a cultura tártara aos chineses. É como uma forma de controle social. Faz sentido. O que me intriga é que a carne de cachorro, gato, cobra e macaco ainda é consumida na China hoje em dia, né? Como explicar essa permanência de hábitos alimentares tão diferentes daqueles impostos pelos tártaros? É aí que a história fica ainda mais interessante. Apesar das restrições impostas pelos tártaros, né, a cultura chinesa era muito forte e resiliente. Com o tempo, a influência tártara diminuiu e os chineses retomaram seus hábitos alimentares tradicionais. Faz sentido. Mas você mencionou no episódio anterior que os europeus também tinham restrições em relação aos chineses. Pode me explicar melhor essa parte? Sim, claro. O livro Cidade Tártara destaca que os chineses também eram proibidos de entrar em áreas onde os europeus viviam na China. Inclusive, havia um ditado nos bairros coloniais: cães de chineses não são permitidos. Cães de chineses não são permitidos. Que absurdo. Qual era a justificativa para essa segregação? Infelizmente, a justificativa se baseava em preconceitos, né? E na crença de que os chineses eram inferiores aos europeus. Essa mentalidade colonialista moldava as relações entre os dois povos e se manifestava de diversas formas, inclusive na restrição de acesso a determinados espaços. É inacreditável como o preconceito e a intolerância estiveram presentes ao longo da história. Mas o que me deixa ainda mais perplexo é que os tártaros, que proibiam o consumo de certos animais, eram retratados como bárbaros, enquanto os europeus, que segregavam os chineses, eram vistos como civilizados. É uma ironia, né? A narrativa histórica muitas vezes é construída para favorecer os dominadores e deslegitimar os povos subjugados. Os tártaros, apesar de terem sua própria cultura e costumes, foram demonizados para justificar a colonização europeia. Entendi. É como se a história fosse um grande palco, onde os europeus sempre ocupam um papel principal, enquanto os outros povos são deixados de lado. Exatamente. E essa manipulação histórica tem consequências até hoje, perpetuando estereótipos e preconceitos. Por isso é tão importante questionarmos a história que nos foi contada e buscarmos outras perspectivas. Concordo. E Cidade Tártara nos convida a fazer exatamente isso, né? Repensar a história da China e questionar a narrativa eurocêntrica. E não se trata apenas da China. A história da Tartária, como vimos no episódio anterior, se estendia por grande parte do mundo, incluindo a Europa. As evidências da influência árabe na Europa são incontestáveis, desde a escrita encontrada em espadas de soldados alemães e italianos até o manto de coroação do Sacro Império Romano. É verdade. Mas por que tanto esforço para esconder essa influência? Reconhecer a influência árabe significaria questionar a ideia de uma Europa cristã e homogênea, pilar da identidade europeia. A Igreja teve um papel fundamental na construção da narrativa histórica que conhecemos. A destruição de livros em árabe, a imposição do latim como língua oficial, a criação de uma história eurocêntrica, foram estratégias para consolidar seu poder. Mas moram os jesuítas. No início do episódio, você mencionou que eles queriam converter os muçulmanos. Como essa missão se encaixa na história da Tartária? É aí que a história fica ainda mais intrigante. Os jesuítas, apesar de serem agentes da Igreja, também eram estudiosos e exploradores. E suas viagens à China e outros cantos do mundo revelam uma realidade muito diferente daquela que nos foi contada. O que você quer dizer com isso? Explica melhor essa parte.
Ao entrarem em contato com a cultura tártara, os jesuítas se depararam com um mundo que desafiava a narrativa eurocêntrica. A presença de uma cultura rica e sofisticada com forte influência árabe colocava em xeque a ideia de uma Europa superior e única detentora do conhecimento. Então, os jesuítas teriam se deparado com a verdade sobre a Tartária. É possível. Mas é importante lembrar que os jesuítas eram, acima de tudo, agentes da igreja. Certo. E a igreja tinha interesse em manter a narrativa que a favorecia. Mas o que aconteceu com os jesuítas que descobriram a verdade sobre a Tartária? Eles se calaram, foram silenciados. Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta. Mas o fato é que a história da Tartária foi apagada dos livros e a influência árabe na Europa foi minimizada. Então, os jesuítas teriam contribuído para a construção da história falsa que conhecemos. Não podemos afirmar com certeza, mas é inegável que eles tiveram acesso a informações privilegiadas sobre a Tartária e que a versão da história que chegou até nós foi moldada pelos interesses da igreja e dos governos europeus. Mas e a China? Os chineses também teriam interesse em esconder a história da Tartária. É bem provável. A China, como sabemos, tem uma longa história de impérios e dinastias, né? Sim. E a dinastia Tatara Qin, apesar de ter governado o país por séculos, não se encaixa na narrativa de uma China homogênea e unificada que o governo atual busca promover. Entendi. A história da Tartária coloca em xeque a ideia de uma China milenar e imutável. Mas o que mais me intriga é como essa história foi escondida por tanto tempo. Como ninguém percebeu a farsa antes. A resposta está no controle da informação. Durante séculos, o acesso ao conhecimento era limitado a uma pequena elite, e a história que chegava ao povo era aquela que os poderosos queriam que fosse contada. Mas e hoje em dia, com a internet e o acesso à informação, como a história da Tartária continua sendo ignorada? É verdade que a internet democratizou o acesso à informação, mas o controle da narrativa histórica ainda é muito forte. A maioria das pessoas ainda confia na história que é ensinada nas escolas e universidades, né? E os livros de história continuam reproduzindo a versão oficial dos fatos. Mas e os historiadores? Eles não têm a obrigação de buscar a verdade. Os historiadores, como qualquer profissional, são influenciados pelo meio que vivem e pelas instituições que representam. A maioria dos historiadores se baseia em documentos e fontes que já foram selecionados e interpretados por outros historiadores, né? E essa cadeia de interpretações pode levar à perpetuação de erros e distorções. Então, a história da Tartária é um exemplo de como a narrativa histórica pode ser manipulada para servir aos interesses dos poderosos. Exatamente. A história da Tartária nos mostra que a história não é um conjunto de fatos imutáveis, mas sim uma narrativa em constante construção, sujeita a interpretações e manipulações. É por isso que é tão importante questionarmos a história que nos foi contada e buscarmos outras perspectivas. E o livro Cidade Tártara nos dá um excelente ponto de partida para essa jornada de descobrimento, não é mesmo? Com certeza. O livro de David Windinha é um convite para repensarmos a história do mundo e a questionarmos a narrativa eurocêntrica que nos foi imposta. Mas, e a história da Cidade Tártara? O que mais podemos aprender com ela? A Cidade Tártara nos ensina que a história é muito mais complexa e fascinante do que imaginamos. E que a verdade pode estar escondida em lugares inesperados, como nos hábitos alimentares de um povo ou na escrita de um manto de coroação. Que incrível. Mas acho que essa conversa está ficando longa demais para um único episódio. O que você acha de continuarmos explorando a história da Tartária no próximo programa? Ótima ideia. A história da Tartária é vasta e cheia de mistérios. E temos muito mais para descobrir. Então, queridos ouvintes, preparem-se para a parte 3 da nossa imersão em Cidade Tártara. Até a próxima! Bem-vindos de volta ao Bookcast. Nos últimos 2 episódios, mergulhamos na intrigante história da Cidade Tártara e vimos como a narrativa histórica que conhecemos pode ter sido moldada para servir aos interesses dos poderosos. É verdade. Descobrimos como a cidade de Pequim, antes um centro de cultura tártara com forte influência árabe, foi escondida pela imposição de uma narrativa eurocêntrica. Exploramos as restrições alimentares impostas aos chineses pelos tártaros, além da segregação praticada pelos europeus na China. Mas ainda há muito a desvendar sobre a Tartária, esse império que se estendia por grande parte do globo. Para entendermos melhor essa história, acho que precisamos voltar um pouco no tempo e entender quem eram esses tártaros que tanto intrigam historiadores e pesquisadores. O que você acha? Concordo. É crucial entendermos quem eram os tártaros para desvendar os mistérios da Tartária. O livro de Ewing Jr. nos apresenta evidências de que eles falavam árabe, além de turco e russo. Mas como um povo tão diverso cultural e linguisticamente conseguiu construir um império tão vasto? Essa é uma pergunta que intriga muitos estudiosos. É verdade. Se pensarmos nos impérios europeus, eles se baseavam na conquista e na imposição de uma cultura dominante. Mas com os tártaros parece que a história foi diferente. Como eles conseguiram manter um império tão grande com tanta diversidade? A resposta pode estar na própria natureza da Tartária, Júlio.
Diferente dos impérios europeus, a Tartária parece ter sido um império mais tolerante e multicultural. Essa tolerância pode ter sido um dos fatores que contribuíram para a expansão e a longevidade da Tartária. Afinal, um império que respeita a cultura e os costumes dos seus povos tende a ser mais estável e próspero. Faz sentido. Se você permite diferentes culturas e línguas dentro do seu império, é menos provável que as pessoas se rebelem contra o poder central. Mas se a Tartária era um império tão tolerante e multicultural, por que foi retratada pelos historiadores como um povo bárbaro e invasor? Essa imagem dos tártaros como selvagens é muito forte, mesmo hoje em dia. Aí entra a manipulação da história. Após o Renascimento, a Europa buscava justificar suas ações coloniais através de uma narrativa que a colocava como superior e civilizada. Os tártaros, por representarem uma ameaça a essa narrativa, foram demonizados e retratados como inimigos da civilização. Criar a imagem de um inimigo bárbaro e incivilizado facilita a justificativa para a conquista e dominação. É como se a Europa precisasse criar um outro para se afirmar como o centro do mundo, o modelo de civilização a ser seguido. Mas mudando um pouco o foco, como era a vida nesse império que se estendia da Europa à China. O que sabemos sobre os costumes e o dia a dia na Tartária? É difícil generalizar sobre a Tartária, Júlio. Era um império vasto e diverso, com costumes e modos de vida variados. Mas com base nos relatos de viajantes e exploradores da época, podemos ter uma ideia geral. A Tartária era conhecida por suas cidades prósperas, suas rotas comerciais movimentadas e sua rica cultura. Os tártaros eram hábeis comerciantes, navegadores e artesãos. E, como já mencionamos, eram tolerantes com a diversidade cultural dos povos que compunham seu império. Parece que a Tartária era um lar vibrante e cheio de vida. Mas o que aconteceu com esse império? Como ele desapareceu dos mapas e dos livros de história? O que levou ao seu declínio? O declínio da Tartária é um processo complexo e ainda pouco compreendido pelos historiadores. Mas alguns fatores podem ter contribuído para a queda desse grande império. A ascensão dos impérios europeus, as guerras e conflitos internos, as mudanças climáticas e as epidemias podem ter enfraquecido a Tartária e aberto caminho para sua fragmentação e conquista. É realmente triste pensar que um império tão vasto e próspero tenha sucumbido a esses fatores. Mas o que mais me intriga é como a memória da Tartária foi praticamente apagada da história. Um império que ocupou um lugar tão importante no mundo simplesmente desapareceu dos livros. Como isso é possível? Essa é uma das grandes questões que o livro Cidade Tártara nos convida a refletir, Júlio. Como um império que ocupou um lugar tão importante na história mundial pode ter sido simplesmente esquecido? Seria apenas um descuido dos historiadores ou haveria uma intenção deliberada de apagar a Tartária da memória? É realmente difícil acreditar que um império tão grande simplesmente desapareceu da história por acaso. A narrativa histórica é construída pelos vencedores, e no caso da Tartária, parece que os vencedores se esforçaram para apagar sua memória e impor sua própria versão dos fatos. Exatamente. E é por isso que livros como Cidade Tártara, de David Juvin Jr., são tão importantes. Eles nos ajudam a resgatar essa história perdida e a repensar o nosso passado, questionando as narrativas dominantes e buscando a verdade por trás dos fatos. Cidade Tártara é um convite para questionarmos a história que nos foi contada e a buscarmos diferentes perspectivas sobre o passado. E essa busca pela verdade é essencial para construirmos um futuro mais justo e igualitário. Afinal, só podemos construir um futuro melhor se conhecermos e compreendermos o nosso passado. Com certeza, Júlio. A história não é apenas um conjunto de fatos e datas, mas a nossa identidade, a nossa memória, a nossa herança. Através da compreensão da história, podemos aprender com os erros do passado e construir um futuro melhor. Que mensagem inspiradora, Vanessa. E que encerramento perfeito para nossa imersão em Cidade Tártara. E espero que nossos ouvintes tenham apreciado essa jornada pela história da Tartária, Júlio. E que se sintam inspirados a continuar pesquisando e questionando a história que nos foi contada. Com certeza, Vanessa. E que a história da Tartária nos sirva de alerta para a importância de buscarmos sempre verdade, por mais difícil que seja encontrá-la. Agradecemos a todos por acompanharem o BookCast. Até a próxima.